Olá, Trendline! Aqui é o Jean. Hoje vou preparar o estudo com alguns ativos sugeridos lá no grupo do portfólio, lá no grupo que tem a participação do pessoal, do Trendex, do Prius, e uma outra turma que fica acompanhando o nosso trabalho. Então, hoje eu abri lá para indicarem ativos e vou aqui apresentar os estudos dos ativos indicados lá dentro do nosso grupo no WhatsApp. Primeiro ativo, DYDX, é justamente um ativo que vem numa pressão vendedora bastante forte. Verifica aqui o gráfico de 6 horas. É um gráfico com alinhamento vendedor. Então, a expectativa maior aqui, ó, no longo prazo, é um ativo com movimentação vendedora. Quando eu verifico o gráfico de 2 horas, também é um ativo com movimentação vendedora. Inclusive, ele vem testando essa nossa média aqui na região e não conseguiu romper. Então, podemos falar que esta média, por enquanto, vem trabalhando como uma resistência no mercado. Então, tomar cuidado, essa região aqui de 7 dólares, bastante importante. Se o mercado romper, aí poderíamos, de repente, pensar num pivô de alta para reverter o gráfico de 2 horas. Mas, por enquanto, o gráfico de 2 horas, igual ao gráfico anterior, também expectativa vendedora. Para concluir a leitura, o último gráfico, gráfico de 30 minutos. No gráfico de 30 minutos, estamos numa pressão vendedora. O ativo até conseguiu romper a primeira média, parou na segunda média, na média amarela, e por enquanto vem formando uma pequena linha de tendência de alta. Então, isso aqui ainda não mudou a expectativa de curtíssimo prazo, mas já é uma pressão diferente. Isso no gráfico de 4 horas, isso no gráfico de 2 horas, nós vemos um gráfico vendedor. Aqui tem um alinhamento para baixo, mas tem essa divergência aqui da média de alta. Então, como é que fica essa leitura? É uma leitura médio e longo prazo, numa perspectiva de baixa. Para reverter essa baixa, tem que ocorrer dois movimentos agora. Primeiro movimento, não poderia perder essa linha de tendência de alta. Não pode perder a linha de tendência de alta. É importantíssimo manter. Segundo ponto é justamente o rompimento da região de 7,30. Eu, particularmente, não operaria agora. Eu esperaria o mercado movimentar, realmente confirmar uma reversão de tendência para alta, aí sim eu entraria. Segundo ativo, DOT Up. Para quem não conhece, a Polkadot dentro da Binance tem alguns outros derivativos para operar. Você pode operar numa perspectiva se o ativo vai subir ou cair. Tem uma alavancagem, então tem um risco maior para operar, embora também tenha um retorno legal para quem quer pegar uma tendência, vale a pena operar. Lembrando que, embora tenha uma possibilidade de lucro maior, também tem um risco maior. E nesse tipo de ativo você não fica com a propriedade lá da DOT. É uma especulação mediante a variação do preço do ativo. Então, o gráfico aqui diário é um gráfico vendedor. Verificamos que ele veio lá de 20 dólares, foi para 10 e agora está em 2,60. Pela tendência, no longo prazo, é uma tendência vendedora. No gráfico de 4 horas, o que é que eu posso ver? Também uma tendência vendedora com resistência aqui na região 2,70, depois 3,50. E concluindo, gráfico de 1 hora, ela vai iniciando uma correção agora à tarde. A gente não tem ainda até que ponto isso aqui pode trabalhar, mas já tem uma linha de suporte. É bem parecido com o gráfico anterior que eu mostrei, duas expectativas vendedoras e uma que vai divergindo e daqui a pouco pode formar uma consolidação. Neste ativo, numa perspectiva
de longo prazo, graficamente nós não temos uma entrada compradora. O ponto em Polkadot é, olhando em fundamentos, será que a Polkadot não teria uma bela de uma possibilidade de reação? Provavelmente tem. Eu acredito bastante na Polkadot. Dentre os ativos que compõem o portfólio lá do Index, nós temos a Polkadot. Então, eu acredito que a Polkadot tende a valorizar médio e longo prazo e reverter essa tendência que está no gráfico. Então, se a Polkadot valorizar, por consequência, Dot Up também tende a valorizar. Então, graficamente falando, tendência de baixa eu não entraria, mas por fundamento eu entraria. Então, como eu tenho ali Polkadot na carteira, Dot Up é um ativo que vale a pena também ficar posicionado para quem opera unicamente Binance nesse tipo de ativo. Verificando agora, terceiro ativo indicado lá. Olha aqui, YFI na tela. Gráfico diário deu uma bagunçada. O gráfico diário, quando ele vem em novembro, dezembro, ele faz um movimento de baixa. Só que aí depois ele começa uma retomada de alta aqui em dezembro. Agora no mês de janeiro está consolidado. Então nós não temos uma definição clara de tendência. Gráfico diário fica indefinido, fica aí numa tendência meia lateral. Então não tem algo majoritário indicando no gráfico diário. Gráfico de 4 horas teve um movimento de alta. O movimento de alta foi corrigido. Então é muito importante entender que o gráfico de 4 horas já movimentou fortemente na alta, já devolveu uma parte dessa subida e agora fica literalmente travado entre a região de 35 mil e 28.500. Então, aguardar também essa definição. Um outro ativo com tempo gráfico de 4 horas que não tem uma tendência clara para operar. E o gráfico de 1 hora também um movimento lateral. A gente poderia ver aqui, ó, nessa parte de cima, formando uma linha que vai baixando. Então, teríamos na região de 35 mil uma resistência, muito importante observar este movimento. E por outro lado, se eu pegar aqui, ó, na parte inferior, nós estamos no quarto teste de uma linha de tendência de alta. O que é que significa? O movimento principal é vendedor. O movimento principal é vendedor. A gente tem o gráfico de 4 horas e no gráfico diário consolidado. E este movimento principal de 1 hora, vendedor. Porém, o mercado ele não conseguiu realizar novo fundo. Então, nós temos um fundo nessa região e um topo nessa outra região. Então, agora, o mercado ele pode ganhar volume comprador, quebrar essa resistência em 35 mil e aí reverter a tendência de curto prazo para alta e após reverter e ali buscar 40 mil. É um ativo que eu não opero, porém ele tem de fato essa possibilidade de uma janela de compra entre 36 mil e 40 mil. Quem gostar um pouco mais de ficar exposto ao risco, pode pegar qualquer um desses 3 pontos aqui e trabalhar como suporte. Então, tem uma região de 32, tem uma região aqui, ó, dessa mínima, que foi 31,3, e tem essa mínima menor aqui, 30,8. Então, são 3 pontos de suporte que podem trabalhar muito bem neste mercado. De repente, quem gostar do ativo por fundamento e tiver querendo especular nessa parte do trade, uma compra a mercado agora, 32,6, com alvo inicial 35 mil, é uma compra legal. E com alvo secundário aqui, ó, nesse topo, 37 mil. Então, compra 32, alvo 35, 37, stop loss 30 mil,
fica montada uma posição gráfica, mas é bom operar nessa posição se o fundamento do ativo for bom. Porque se não for, tem muita coisa nesse mercado, teremos muitas oportunidades para operar. Quarto gráfico, Luna. Luna no tempo gráfico diário subiu bem, fez um movimento de alta, colocou topo atrás de topo e agora vem consolidando. Na consolidação, tem como resistência o ponto de 80 e tem como suporte a região de 54 e 55. Então, Luna é um ativo que vem numa perspectiva de alta no diário. Vamos ver agora o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas também consolidado. Aqui a relação Fibonacci mostra que essa região de 70 dólares é um suporte muito legal. Então, fica atento aqui com a consolidação, mantendo esse suporte. Pode sim, daqui a pouco, gerar uma entrada compradora com a perspectiva de colocar uma compra lá para 110, 120 dólares. Por enquanto, consolidado. E o gráfico de 1 hora vem formando essa linha corretiva de alta, uma linha que está meio que padrão na data de hoje. Já viu em vários ativos aqui essa linha formando. Por enquanto, Luna é uma consolidação muito forte. Então, eu tenho aqui longo, médio e curto prazo consolidado, não me dando uma boa compra pelo gráfico. Porém, é um outro ativo que eu também vejo com bons olhos para o médio e longo prazo. Então, me permite expor um pouco mais ao risco. Nesse ativo aqui, uma entrada a mercado, eu vejo sim como uma entrada legal. Então, chega aqui uma compra 74, até essa região aqui de 68. Eu vejo uma compra legal aqui, com o objetivo de bater mais de 110, 120 dólares. E aí, o stop loss dessa operação fica aqui na mínima, fica em 62. Então, temos nesse ponto 4 ativos estudados, os 4 podem ser verificados lá na Binance. Próximo ponto, próximo ativo que nós vamos verificar. É um ativo que não está na Binance. Um dos nossos membros indicou, e aqui na Dex Guru, coloquei o contrato, é MetaWash. O ativo, nós estamos trabalhando aqui num gráfico de 4 horas e é uma clara movimentação vendedora. No gráfico de 4 horas, é uma movimentação vendedora muito clara. Quando eu abro o gráfico de 1 hora, ele me mantém com a movimentação vendedora, mas aí me dá uma janela para especular. Também é um ativo com tendência de baixa. Aqui eu tenho um topo na região de 25, 26 centavos e o ativo no momento vai sendo negociado a 17. Para quem acredita no ativo, e eu não tenho conhecimento de fundamentos do ativo nesse ponto para opinar, eu teria uma compra agora com um alvo na região de 26, mas realmente tem que gostar do fundamento desse ativo. E coloca o stop loss ali na região de 13 centavos. Então, compra mercado 17, alvo inicial 26, e aí alvo depois poderia ser algo ali por volta de 35 centavos. Então, ó, vem aqui depois 35 centavos, segundo alvo. Lembrando sempre que esse tipo de ativo ainda pode ter uma movimentação muito forte. Então, é sempre bom trabalhar com uma estratégia para proteger o lucro, mas não tirar tudo que está lá no mercado, porque se você tirar tudo, aí pode ser que um ativo, porventura, estoure, você não pegue a compra. Então, sempre é bom aquela parte do trabalho de tirar o investido, garantir uma parte de lucro e deixar, sim, uma pequena parcela, ou dependendo da sua expectativa, uma parcela maior do ativo, como hold, na expectativa que, de repente, tenhamos uma boa valorização. Bem, pessoal, 5 ativos definidos. Se você gostou, quer acompanhar nosso trabalho, deixa aí o comentário, vai lá no Instagram, Jean Trendline. Qualquer outra dúvida também pode mandar mensagem, estiver querendo participar do nosso grupo e lá interagindo, fica à vontade, mantenha contato
bons estudos, boas operações e até o próximo vídeo.